Doutora Elma Tourinho, juíza de direito, bem-vinda, minha querida. Bom dia. Boa segunda, bem-vinda, bom dia. Vamos falar sobre o Anuário, Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado na semana passada. A gente trouxe alguns detalhes aqui, mas detalhes mínimos, porque esse anuário é bem gigante, quando se trata de segurança pública. Na sua visão, doutora, como que a senhora vê esse cenário hoje para o nosso estado de Rondônia, principalmente falando? Bom dia a todos. Nós temos quase 400 páginas do anuário. Eu passei a semana toda debruçada sobre ele, estudando. E nós temos que falar, André, porque não dá para jogar a violência para baixo do tapete como se ela não existisse. É uma responsabilidade muito grande nossa, que atuamos no sistema de justiça, das televisões, rádios, em divulgar, porque por meio do anuário se faz uma radiografia do ano anterior, envolvendo todas as secretarias de segurança pública estaduais, as polícias militares, polícias civis, Polícia Federal. Então, todos mandam dados para o anuário e, com isso, nós conseguimos ter esse diagnóstico, estabelecer políticas públicas, fazer levantamento e fazer orientação do setor, ou seja, é algo muito específico, muito complexo e que nós podemos, com ele, melhorar esses índices que hoje são caóticos. A gente percebeu isso, quando a gente falamos de assuntos de estupros, enfim, e esse anuário trouxe uns dados alarmantes para o nosso estado, principalmente. Doutora, a gente fala isso sobre esse anuário, sobre esses índices, justamente para orientar o nosso telespectador, para que ele fique por dentro de como está esse cenário da violência aqui dentro do estado de Rondônia. Na sua visão, quais os crimes aí que constam nesse anuário que mais chamou a sua atenção, doutora? São diversos delitos, inclusive houve um incremento, André, do estelionato. O estelionato na pandemia e na pós-pandemia subiu muito. Hoje, por exemplo, com o Programa Nacional Desenrola, nós vemos várias pessoas que clicaram em links para tentar fazer a negociação, para quitar suas dívidas e acabaram caindo em golpes. Então, o estelionato subiu muito. É um crime, claro, que tem um impacto social, mas o que mais nos interessa são os delitos ligados a entorpecentes, crimes sexuais, crimes violentos de um modo geral, feminicídios, violência doméstica. Esses são os que mais chamam a nossa atenção. E nacionalmente falando, como é que está a nossa capital, como é que está o nosso estado? Infelizmente, nós estamos em posições péssimas. Por isso que eu disse no início que a gente não pode jogar para baixo do tapete como se isso não existisse. Muitas pessoas têm a ilusão de achar que quando a violência não está na porta da sua casa, não há uma afetação de toda a sociedade, como se aquilo não refletisse na sua vida. Porque se não pudesse acontecer com essa pessoa, não vai acontecer comigo, O aspecto é social. Então, por exemplo, se eu quero gerar mais empregos em Rondônia, eu tenho que incentivar as indústrias a virem para cá, as fábricas virem para cá. Dificilmente uma fábrica entra num estado onde a violência é muito alta. Nós temos afetação também da questão educacional, já falei aqui em entrevistas passadas. Quando temos ambientes violentos, por exemplo, a gente está mostrando aqui já alguns índices, nós temos um número maior de evasão escolar, nós temos abandono dessas crianças à escola, nós temos baixo rendimento escolar, são vários setores que são afetados pela violência, independentemente dela estar na porta da nossa casa, com vítimas da nossa família ou não. Nós explicamos hoje, doutora, no Bom Dia Rondônia, sobre o assunto dos pitbulls que atacaram aí uma criança, Quando se trata de violência desse tipo, por exemplo, essa criança foi atacada, de quem que é a responsabilidade agora, A gente vê agora que os dois cachorros eram da própria família, essa criança infelizmente morreu. Desse âmbito criminal, digamos assim, estou dando um exemplo. Como é que você, doutora, enxerga melhor para o nosso estado? Por que é tão importante esse âmbito para a gente? Então, vamos voltar de novo ao índice que você perguntou sobre o estado. Nós temos cerca de 5 mil, um pouquinho mais de 5 mil municípios no país. Destes, na estatística do anuário,
o cômputo das taxas é a cada 100 mil habitantes. Por isso que nós sabemos, André, se uma cidade é mais violenta do que outra. Porque senão nós teríamos, por exemplo, sempre os grandes centros no topo dos indicadores, quando, na verdade, o critério deve ser comparativo. Então, se analisa, por exemplo, quantos homicídios eu tenho a cada 100 mil habitantes. Comparativamente, Porto Velho é a 47ª cidade mais violenta do país. Se nós estamos falando que nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, então nós estamos no 1% mais violento do país. Entre as 50, né? É absurdo, é um índice absurdo. Porto Velho é a 4ª mais violenta. Então nós estamos atrás do Macapá, da cidade do Macapá, Salvador e Manaus. Apenas essas 3 ficam à nossa frente. Porto Velho é a 4ª mais violenta. Rondônia, tá aqui, ó, né? Nós estamos 47ª aqui. Bem aqui. Porto Velho. E Ji-Paraná logo em seguida, né? Aqui nós temos as 50 mais violentas. Então, as 3 capitais estão na frente, como eu disse, de Porto Velho. Rondônia é o 10º estado mais violento do país. Nós falamos de 27 unidades federativas, Distrito Federal e os estados. Então, estamos muito ruins mesmo, e precisamos melhorar esses índices. Verdade. E quanto aos estupros, doutora? Nós temos um índice muito alto de crimes sexuais, de um modo geral, de feminicídio, de homicídios contra mulheres. Estupro, nós temos uma divisão de estupro contra mulheres e homens, e mulheres acabam tendo um percentual muito grande como vítimas. Mais de 80% são mulheres, aí incluídas as crianças e adolescentes do sexo feminino. E estupro de vulnerável também abaixo de 14 anos, ou aqueles casos em que não há possibilidade de consentir, como os portadores de deficiências mentais, ou por algum modo que tenha sua consciência privada, como nos casos em que há, por exemplo, colocação de drogas em bebidas das mulheres. Estupro de vulnerável, nós somos o 5º e o 6º do país. Agora, feminicídio, homicídio contra mulheres, entorpecentes, apreensão de armas, racismo, infelizmente nós somos o 1º do país. É uma colocação que nós não gostaríamos de ter, é uma colocação num topo que eu não gostaria de divulgar, mas nós temos que ter essa responsabilidade de escancarar aquilo que nós não estamos bem e pedir que políticas públicas sejam feitas para melhorar esse cenário que impede, como eu disse no início, investimentos no nosso estado, afeta a questão social e afeta a vida de todos de um modo geral. E, doutora, falou dos índices aí, desse ranking, né, que nós não queríamos estar nessa posição entre os estados mais violentos do país. A Secretaria de Segurança Pública daqui do estado de Rondônia falou hoje de manhã sobre esse anuário, sobre a situação de Rondônia, que mostrou esse anuário de segurança pública publicado na semana passada. A Jennifer Núbia foi hoje de manhã lá e ela conta agora para a gente o que a Secretaria disse. Vamos ouvir. Ao todo, 552 mortes foram registradas em Rondônia em 2022, segundo o Anuário de Segurança Pública. Esse número representa um aumento de 14% se comparado a 2021. Em uma análise com outros estados brasileiros, Rondônia fica na 10ª posição, sendo com 34,3 mortes para cada 100 mil habitantes. Em um recorte dos estados da região norte, Rondônia fica na 3ª posição. O estado do Pará, com 2.997 mortes, fica na 1ª posição. E o Amazonas, na 2ª, com 1.531 mortes. Já em casos de feminicídio, a situação ainda é pior. Rondônia liderou o ranking de feminicídios no ano de 2022 no país. De acordo com a SESDEC, o tráfico de drogas é um dos motivos que faz com que Rondônia esteja entre os 10 estados que mais registraram mortes. Nós estamos na fronteira, o Brasil tem fronteira com 9 países e uma colônia, que é a Guiana Inglesa, são 16.800 quilômetros. 2/3 dessa fronteira está na região norte. Então isso nos coloca, por exemplo, em um índice de 44% de crimes violentos letais intencionais, como
como chama, né, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que são os homicídios, em relação ao restante do país. Então, nós temos aí, naturalmente, um índice maior, em razão dessa disputa de organizações criminosas por essa faixa de fronteira e esse mercado ilícito aí, capitaneado pela cocaína. De fato, o ano de 2022 foi um ano difícil, foi um ano que teve um aumento substancial da quantidade de mortes. Importante esclarecer que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele trabalha sempre com dados do ano anterior, então essa divulgação agora de 2023 é referente ao ano de 2022, né? Mas quando nós comparamos, por exemplo, o mesmo período de 2023 e 2022, nós tivemos em algumas cidades, por exemplo, de Paraná, que foi uma das citadas, né, entre as 50 mais violentas, no mês de janeiro, no mês de abril, uma redução de 66%, do número de mortes. Porto Velho, que também figurou lá na 47ª posição, com 47% de diminuição. Por que dessa diminuição entre 2022 e 2023? Em razão de algumas ações que foram tomadas pela Secretaria de Segurança Pública, né? O secretário Coronel Vital articulou com as corporações, Polícia Civil, Polícia Militar, também a Polícia Penal, que é uma secretaria própria, mas está dentro do ciclo de justiça criminal, ações visando a identificação, né, o mapeamento dessas organizações criminosas que atuam na fronteira, atuam na cidade. E a morte é o último estágio dessa disputa de mercado. De fato, eu vejo que teve um aumento no registro de crimes relacionados a questões domésticas, a meu sentir, não da morte, né? Não da morte. A morte também é o último estágio, né? Mas o registro de crimes relacionados à Lei Maria da Penha, de 2008 até 2018, teve um robustecimento muito interessante, importante, relevante na legislação, no que se refere à proteção da mulher. Por exemplo, hoje, um homem que quebra uma medida protetiva e ele é preso pela Polícia Militar, pela Patrulha Maria da Penha, ele não tem fiança, ele vai ser preso realmente, né? Políticas de Estado, como a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, tem trazido essa segurança maior para as mulheres denunciarem. Para vocês terem uma ideia, quando é feita uma denúncia de crime de violência doméstica, o agressor é preso. Se ele não é preso, é expedido um mandado de prisão para ele, e a Patrulha Maria da Penha faz, no mínimo, 4 visitas posteriores a essa casa para verificar se houve um retorno, uma tentativa de contato, se persistiu a ameaça, e se aconteceu, ela registra e o juízo expede lá o competente mandado de prisão. Tá aí, doutora, né? O Coronel Brancalhão explicando melhor como é que é esse cenário aqui de Rondônia, né? Ele que é assessor técnico da Secretaria de Segurança Pública daqui do nosso estado. Na sua visão, doutora, o que pode melhorar para que Rondônia tenha, né, esses índices mais aceitáveis? Novamente, eu vou falar um pouquinho do índice de maneira rápida, André. O Ministério da Justiça estabeleceu uma meta até 2030 que seria aceitável ter 17 homicídios a cada 100 mil habitantes. País de primeiro mundo é cerca de 2,3 a cada 100 mil. Rondônia, foi dito aí, tem 34,3 e a média nacional é 23,4. Por isso que a redução para 17 até 2030 seria uma melhora. Mas Porto Velho tem 42,1. Nossa. É quase o dobro da média nacional. O que precisamos? Precisamos de cooperação entre os entes federados. Precisamos de um trabalho maior preventivo nessa captação de inteligência entre as polícias. Precisamos de uma governança que é complexa e difusa, que invista mais, por exemplo, em polícia judiciária, dentre ela a polícia civil. São novos cenários criminais que nós precisamos avançar para que Rondônia ocupe primeiras posições que nos orgulhem e não essa que nos coloca num nível muito pior do que aquilo que nós merecemos enquanto Estado. E é isso que a gente precisa, né? De melhora. Doutora, obrigado pela sua vinda. Obrigado você, Boa André. semana, bom dia a todos. Valeu. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Hoje comemorou muito, né, a vitória do Brasil na Copa do Mundo Feminina.